Olá, irmãos e irmãs. Irmão Martins, aqui em Laí, no Havaí. Eu gostaria de hoje fazer uma explanação sobre um assunto que talvez não seja algo que vocês ouçam com muita frequência, mas é algo de interesse, acredito, de muitos de vocês, que é a Lei de Consagração e Mordomia e a Ordem Unida. Existem muitas informações disponíveis sobre isso, mas ao longo dos anos eu noto que alguns conceitos da Lei de Consagração e Mordomia não foram bem compreendidos ou foram confundidos com outras coisas, e normalmente eu ensino sobre isso nas minhas aulas de Doutrina e Convênios, ou minhas aulas de organização e liderança da igreja, na BYU Havaí. Eu pensei, por que não fazer um vídeo em português explicando algumas dessas coisas? Então eu espero que isso possa ser de utilidade para alguns de vocês. Em primeiro lugar, vamos estabelecer aqui a diferença entre esses dois termos, Lei de Consagração e Mordomia e a Ordem Unida. A Lei de Consagração e Mordomia era um conjunto de mandamentos, instruções, convênios, promessas feitas pelo Senhor para a salvação temporal dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Ordem Unida, podemos dizer que era uma organização, ou talvez podemos chamar de uma organização auxiliar dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que gerenciava a implementação da Lei de Consagração e Mordomia. Então, a Lei de Consagração e Mordomia era um conjunto de mandamentos, expectativas divinas, instruções divinas, promessas divinas, convênios sagrados e para a salvação do povo e para a salvação temporal do povo. E a Ordem Unida, uma organização dentro da igreja, como se fosse uma organização auxiliar dentro da igreja, que gerenciava, que administrava a implementação da Lei de Consagração e Mordomia. Então, para começar, vamos ter isso em mente. Os princípios fundamentais dessa Lei de Consagração estão em várias revelações que o Senhor deu ao profeta Joseph Smith, bem no início, nos primeiros anos de existência da igreja nessa dispensação. E vamos ver várias dessas escrituras aqui, vamos ler juntos aqui muitas dessas escrituras. Em primeiro lugar, vamos começar com a Doutrina e Convênios, seção 104. E nessa revelação, o Senhor diz o seguinte: porque é conveniente que eu, o Senhor, faça cada homem responsável como mordomo de bênçãos terrenas que fiz e preparei para minhas criaturas. Eu, o Senhor, estendi os céus e formei a terra, obra de minhas mãos, e todas as coisas que neles há são minhas. E é meu propósito suprir a meus santos, pois todas as coisas são minhas. Mas é necessário que seja feito a meu modo, e eis que este é o modo que eu, o Senhor, decretei para suprir meus santos, para que os pobres sejam aumentados naquilo que os ricos são diminuídos. Pois a terra está repleta, e há bastante, e de sobra. Sim, eu preparei todas as coisas, e permiti que os filhos dos homens fossem seus próprios árbitros. Portanto, se algum homem tomar da abundância que fiz, e não repartir sua porção com os pobres e os necessitados, de acordo com a lei do meu evangelho, ele, com os iníquos, regará seus olhos no inferno, estando em tormento. Então, aqui nós começamos logo com o ponto fundamental, a fundação de tudo que nós vamos falar mais adiante. Tudo aquilo que vão vir nas revelações que vamos ler adiante. A terra é do Senhor, Ele criou todas as coisas. Mas Ele disse que Ele deu aos filhos dos homens, Ele permitiu que os filhos dos homens fossem seus próprios árbitros. Fossem os seus próprios árbitros e como mordomos de bênçãos terrenas que o Senhor preparou para todos os seus filhos e filhas.
E como eu costumo dizer, é aí que as rodas caem do carroção. Porque muitos dos filhos dos homens falharam e vêm falhando há gerações e gerações no cumprimento dessa mordomia que o Senhor deu de cuidar de seus semelhantes. E por isso que nós vemos, então, pobreza extrema muitas vezes e fome e muitos outros desafios que ocorrem pelo mundo afora há séculos e milênios. Mas o Senhor diz aqui que Ele preparou todas as coisas, que a terra está repleta, que há bastante e de sobra. Ele diz, eu preparei todas as coisas. Então, baseado nisso, nós podemos então agora ver algumas outras revelações do Senhor a respeito desse assunto. Temos exemplos de como isso era administrado em tempos antigos. No Novo Testamento, por exemplo, e no livro de Mórmon, nós encontramos 2 exemplos. Além da cidade de Enoque, que a cidade de Sião, na antiguidade, antes do dilúvio, onde a revelação diz que eles não tinham pobres entre eles. No Novo Testamento nós vemos como que os membros da Igreja de Jesus Cristo, após a ressurreição e a ascensão de Cristo, como eles cuidavam de si próprios, como que eles supriam as necessidades, como eles se tornavam autossuficientes. Lucas registrou em Atos capítulo 4 o seguinte: era o coração e a alma dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. No livro de Mórmon nós encontramos o seguinte: tinham todas as coisas em comum, portanto não havia ricos nem pobres, nem escravos nem livres, mas eram todos livres e participantes do dom celestial. E aí eu faço uma ressalva aqui, no texto original, em inglês, não diz que eles tinham todas as coisas em comum. Muito embora, até mesmo entre os americanos, eu já resido nesse país há 30 anos, quando eu ouço as pessoas lendo esses versículos, tanto esse de quarto Nefe e como aquele em Atos, geralmente, acho que 8 ou 9 entre 10 vezes que eu ouço alguém ler esses versículos, a pessoa insere aquela preposição em e diz lê em comum, muito embora não está lá. Então, lá, o que nós lemos no original, traduzido pelo profeta Joseph Smith, é que tinham todas as coisas comuns entre eles. Isso combina com o que nós lemos no texto da Bíblia, no livro de Atos. Tinham todas as coisas comuns, não em comum, comuns. Então, acesso à saúde era comum, acesso à alimentação era comum, acesso a vestuário era comum, acesso à moradia era comum, acesso a todas as necessidades básicas do ser humano era comum. Então, isso que nós entendemos por essa expressão, tinham todas as coisas comuns entre eles. Mas como que isso podia acontecer? Bom, aí nós voltamos então para a Doutrina e Convênios e vamos ver o que o Senhor determinou logo no início da igreja nessa dispensação. Então vamos para a Doutrina e Convênios, seção 42. E o Senhor diz isso para o profeta Joseph Smith: e eis que te lembrarás dos pobres e consagrarás de tuas propriedades para sustento deles, aquilo que tiveres para lhes dar, com um convênio e uma promessa que não poderão ser violados. E aqui, mais uma vez, eu faço uma ressalva, que no texto em inglês fala-se um convênio e uma escritura, ou um título de propriedade.
um documento que transfere, um documento legal que transfere a posse de algum bem material. Então não uma promessa, mas sim uma escritura ou um título de propriedade que não poderão ser violados. E nessa revelação o Senhor continua dizendo: e se deres de teus bens aos pobres, a mim o farás, e eles serão entregues ao bispo de minha igreja e seus conselheiros, 2 dos elders ou sumo sacerdote que lhe indicar ou tiver indicado e designado para esse propósito. E acontecerá que, uma vez entregues ao bispo de minha igreja, todo homem será responsável perante mim, um mordomo de seus próprios bens, ou do que tiver recebido por consagração, aquilo que for suficiente para si e sua família. Eu vou voltar depois, tem algumas coisas que estão aqui ressaltadas em amarelo aqui nesses slides. Eu vou voltar depois e explicar algumas dessas coisas mais adiante, mas vamos continuar lendo aqui. E também, se houver propriedades nas mãos da igreja ou de qualquer de seus membros após esta primeira consagração, mais do que for necessário para o seu sustento, o que for um resíduo a ser consagrado ao bispo será conservado, para que de tempos em tempos seja dado aos que não têm, a fim de que todo homem necessitado possa ser amplamente suprido e receba de acordo com suas necessidades. E aqui, mais uma vez, uma ressalva: no texto original do Doutrina e Convênios em inglês, o termo que é usado não é necessidades, é anseios, seus desejos, seus anseios. Que todo homem necessitado possa ser amplamente suprido e receba de acordo com seus anseios. Continuando. Portanto, o restante será guardado em meu armazém, para dar aos pobres e necessitados, segundo a designação do sumo conselho da igreja e do bispo e seu conselho. E para comprar terras para benefício da igreja, e para construir casas de adoração e edificar a nova Jerusalém, para que meu povo do convênio esteja reunido como um no dia em que eu vier ao meu templo. E isto farei para a salvação de meu povo. Bom, o Senhor deu algumas instruções específicas para o primeiro bispo da igreja, bispo Edward Partridge. E a revelação que o profeta Joseph Smith recebeu a respeito disso está em seção 51 de Doutrina e Convênios. O Senhor diz o seguinte: portanto, que meu servo Edward Partridge e aqueles que ele escolheu, com os quais me comprazo, designem a este povo suas porções, igualmente a cada homem, de acordo com sua família e de acordo com suas condições e suas carências e necessidades. E aqui, mais uma vez, uma ressalva, uma nota de tradução aqui, onde no original em inglês lemos: de acordo com suas circunstâncias e seus anseios e necessidades. Essas palavras são importantes, nós vamos ver depois, quando eu explicar um pouquinho mais, vamos ver a importância dessas palavras, de acordo com suas circunstâncias, seus anseios e necessidades. Então, o Senhor continua: e que meu servo Edward Partridge, quando designar a um homem sua porção, dê-lhe um documento que lhe assegure sua porção, sim, este direito e herança na igreja, até que transgrida e não seja considerado digno de pertencer a ela, pela voz da igreja, de acordo com as leis e convênios da igreja. E se transgredir e não for considerado digno de pertencer à igreja, não terá poder para reclamar a porção que consagrou ao bispo para os pobres e necessitados da igreja. Portanto, ele não conservará a dádiva, mas terá direito somente à porção que tenha recebido por documento. Existe mais um princípio importante aqui, mais um esclarecimento que o Senhor deu posteriormente para o profeta Joseph Smith. Quando falamos desses anseios, desses desejos, existe uma revelação, em seção 82, o Senhor tem instruções mais específicas sobre isso, e também sobre essa questão da propriedade em comum da igreja. Então, seção 82, nós lemos o seguinte: e deveis ser iguais, ou em outras palavras, deveis ter os mesmos direitos sobre as propriedades, para o benefício da administração dos negócios de vossas mordomias,
cada homem de acordo com seus anseios e necessidades, desde que seus anseios sejam justos. Tem um esclarecimento aqui. Sim, de acordo com os desejos, os anseios. Mas esses desejos, esses anseios devem ser justos ou justificáveis. Continuando nessa revelação. E tudo isso para o benefício da igreja do Deus vivo, para que todo homem desenvolva seus talentos, para que todo homem adquira outros talentos, sim, até 100 vezes mais, para que sejam lançados no armazém do Senhor, a fim de se tornarem propriedade comum de toda a igreja. Todo homem procurando os interesses de seu próximo e fazendo todas as coisas com os olhos fitos na glória de Deus. Isso é um princípio muito importante aqui, fundamental. Todo homem procurando os interesses de seu próximo e fazendo todas as coisas com os olhos fitos na glória de Deus. Então, irmãos e irmãs, essas são algumas das escrituras que nos dão essa visão básica de como era a lei de consagração e mordomia e a ordem unida. Gostaria de chamar a sua atenção para alguns termos chaves nessas revelações que nós lemos. Mordomias, heranças, talentos, porções. Esses termos todos significam a mesma coisa. Propriedades materiais, que eram consagradas e recebidas, então, através daquele documento, daquela título de propriedade, recebidas por cada membro que desejava, então, participar da Ordem Unida. Então, eles recebiam uma mordomia. Por que era chamada também de herança? Porque aquilo era algo que era daquela pessoa e de sua família. Ele poderia transferir isso para os seus descendentes. Daí, usar-se o termo também heranças. Mordomias igual heranças. Também talentos. Porque tudo aquilo que era recebido estava sob uma aplicação da parábola dos talentos no Novo Testamento. Todas as propriedades materiais que eram recebidas tinham que ser muito bem cuidadas. Daí o Senhor usar o termo talentos. E também usar o termo porções. Mordomias, heranças, talentos e porções. Outros termos. Armazém, propriedade comum. O armazém é o armazém do bispo, que por sinal nós ainda temos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, hoje em dia, no início do século XXI, é uma das, entre aspas, sobras da Ordem Unida que nós ainda temos entre nós, os armazéns dos bispos. Propriedade comum era tudo aquilo que estava então no armazém do bispo, que podia ser utilizado para atender aos pobres e necessitados. É uma coisa importante lembrar que, lembra que eu ressaltei naquelas escrituras, em Atos e em Quarto Nefe, que não eram coisas, que eles não tinham coisas em comum. A propriedade comum era o que estava no armazém do bispo, mas as pessoas não podiam ir lá e simplesmente pegar. Elas precisavam receber do bispo por um documento, concedendo à pessoa o usufruto daquela possessão material, daquele objeto, artigo, seja o que fosse. Então, o que eles tinham comum entre eles era acesso ao armazém do bispo, e era administrado até pelo bispo e seus conselheiros. Outras palavras-chave também que nós vemos: anseios e necessidades. Esse é um princípio ainda operante na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando nós administramos o programa que antigamente nós chamamos de programa de bem-estar da igreja, hoje nós chamamos o programa de autossuficiência, nós ainda assim utilizamos esse princípio de atender para que as pessoas sejam amplamente supridas, como diz na revelação, amplamente supridas de acordo com seus anseios e necessidades, desde que os seus anseios sejam justos ou justificáveis. Muito bem.
Vamos dar uma olhada agora, então, e como é que a coisa funcionava. Mais uma vez, isso é uma coisa bem superficial. Vou dar um exemplo bem simples, bem superficial de como esse sistema funcionava na época do profeta Joseph Smith e por alguns tempos na época do presidente Brigham Young, antes de ser descontinuado. Aqui nesse slide eu vou colocar aqui esse diagrama mostrando uma casa e, em primeiro lugar, o que nós temos que ter bem em mente é que entrar na Ordem Unida não era obrigatório. Talvez esse seja uma das grandes diferenças entre esse sistema do Senhor e os sistemas econômicos que nós vemos no mundo. Você não tem escolha, você é cidadão daquele país, você está naquele sistema econômico e acabou. A Ordem Unida era algo voluntário. Entrar na Ordem Unida era uma decisão pessoal ou familiar. E as pessoas, membros da igreja, não eram obrigados a entrar na Ordem Unida. Se decidissem entrar, entravam por convênio. Uma sociedade de Sião é uma sociedade baseada em convênios. Então, se a pessoa decidia, ou a família decidia, pertencer à Ordem Unida, o que eles tinham que fazer era o seguinte: em primeiro lugar, fazer um inventário de todas as suas propriedades, de tudo que eles possuíam. Um inventário completo. Eu coloquei essa planilhazinha aqui nesse diagrama para representar um inventário de todas as posses da pessoa. Ok, eu tenho uma casa, eu tenho terreno na rua tal, no bairro tal, e na casa eu tenho, lista toda a mobília da casa, todos os utensílios domésticos na cozinha, todos os equipamentos que tem eletrônicos na casa, tudo, lista tudo. Todas as roupas, uma lista detalhada de todas as roupas, sapatos e outros objetos pessoais, tudo. Faz aquele inventário completo. E aí escreve um documento, tá? Um título de propriedade, que em inglês chama-se um deed, D-E-E-D, com aqueles que leem as escrituras em inglês, é um deed, tá? Um documento de dação, de concessão ou de transferência de propriedade. Então a pessoa escreve esse título de propriedade. Eu, fulano de tal, nesse dia aqui, de livre e espontânea vontade, consagro os bens listados nesse inventário ao Senhor Deus e entrego nas mãos do bispo tal e tal, da Igreja de Jesus Cristo São dos Últimos Dias, de acordo com as promessas divinas, etc. e tal, e assina. E aí a pessoa leva aqueles papéis, vai no escritório do bispo, e então entrega ao bispo e diz: bispo, olha, eu resolvi pertencer à Ordem Unida, está aqui a minha consagração. O bispo olha então o título de propriedade, vê aquele inventário e diz: muito bem, em nome do Senhor, eu recebo a sua consagração. E aí o bispo ia perguntar: quais são os seus anseios e quais são as suas necessidades? Quais são os seus anseios, seus desejos, quais são as suas necessidades? E a pessoa poderia muito bem dizer: olha, eu preciso da mesma casa, com a mesma mobília, com os mesmos utensílios, com os mesmos equipamentos, no mesmo terreno, as mesmas roupas, os mesmos sapatos, os mesmos objetos pessoais, tudo que está aí nesse inventário. O bispo, então, ia pegar e escrever um outro título de propriedade, dando àquele membro da igreja posse, tá, daquelas coisas que estavam listadas ali. Só que nesse ponto, ele está dando à pessoa o usufruto dessas coisas como um mordomo sobre essas coisas. Todas essas coisas agora são do Senhor. Então a pessoa vai voltar para aquela mesma casa, usar aquelas mesmas roupas, usar a mesma mobília, usar todos os utensílios domésticos que estão lá. Mas agora aquela casa é a casa do Senhor. E a pessoa é apenas um mordomo, usando tudo que está na casa do Senhor. As roupas são as roupas do Senhor. Os sapatos são os sapatos do Senhor.
E ali a pessoa então se qualifica para as bênçãos de Deus sobre as coisas que pertencem ao Senhor. Então, o que acontecia era que a pessoa podia, então, transferir isso como uma herança para os seus descendentes, mas observe que essa mordomia não era extensiva aos vizinhos. Não existia nada que era compartilhado. Muitas vezes as pessoas falam, não, que na lei de consagração se compartilhava tudo, as pessoas compartilhavam. Não, não era compartilhando, não. Aquilo que era a mordomia daquela pessoa, daquela família, era para aquela pessoa, para aquela família. Não era para os vizinhos, não era para os amigos, não era para os parentes. Quem quisesse que fosse lá falar com o bispo e pedir, olha, eu gostaria de receber aqui também isso, aquilo, seja lá o que for. Então, uma das coisas que as pessoas não entendem com relação à lei de consagração e mordomia é isso. Não existia nada que era compartilhado. O que era propriedade comum da igreja eram as coisas que estavam no armazém do bispo. E o que estava no armazém do bispo, então? Bom, antes de eu falar sobre isso, só dizer uma coisa que eu falei sobre a casa, agora é a casa do Senhor e tudo. Lembra que eu falando que um dos termos que nós temos para essas mordomias ou heranças é talentos. Então, na parábola dos talentos, nós aprendemos esse conceito de que o Senhor quer que os talentos sejam bem utilizados. Então, ao utilizar aquela casa, que é a casa do Senhor, a pessoa que recebeu aquela casa por herança ou por mordomia tem que cuidar muito bem da casa. Consertar tudo que precisa consertar, dar uma mão de tinta, de tempo em tantos anos, cuidar muito bem, porque é a casa do Senhor. As roupas têm que ser muito bem cuidadas, os sapatos têm que ser muito bem, tudo tem que ser muito bem utilizado, porque tudo pertence ao Senhor. E são talentos que precisam ser bem utilizados e bem cuidados. Agora, então, vamos falar sobre o armazém. Então, para isso, vamos usar um outro exemplo. Vamos supor que uma pessoa que possuísse 3 casas resolvesse, então, decidisse voluntariamente entrar para a Ordem Unida. E a pessoa ia fazer esse inventário, então, e levar junto com o título de propriedade para o bispo. E o bispo ia perguntar quais são os seus anseios, quais são suas necessidades. Nesse segundo caso, então, vamos supor que a pessoa ia dizer, olha, bispo, eu estou consagrando 3 casas, mas eu só preciso de 2. Eu tenho a casa onde eu resido e eu tenho lá um sítiozinho lá fora da cidade que eu uso lá para... eu tenho uma hortazinha lá que eu cuido de umas verduras lá e crio umas galinhas, e eu uso também para reuniões da família, para churrasco de família e tudo. Então eu queria essas 2 casas. Também, bispo, eu tenho 30 pares de sapato que eu estou consagrando. Na realidade, eu acho que eu só preciso de 10 pares de sapato, não preciso mais do que isso. Bom, para onde vão os 20 pares de sapato extra? E quem vai administrar aquela terceira casa que a pessoa está abrindo mão? Essas coisas vão ser administradas pelo armazém do bispo. Tudo aquilo que as pessoas dizem, olha, isso daqui é mais do que é necessário para as minhas necessidades, fica então no armazém do bispo, ou é administrado pelo armazém do bispo, que a casa não vai ser movida para onde fica o armazém do bispo, mas o armazém do bispo vai administrar aquela casa, até chegar alguém, uma terceira pessoa, que chega lá, bispo, olha, eu estou consagrando aqui a roupa do corpo. E o bispo pergunta, quais são os seus anseios, necessidades? Olha, eu preciso de uma casa, bispo, eu gostaria de ter uma casa. E o bispo diz, olha, nós temos uma casa aqui que está à disposição. Se o tamanho da casa for suficiente para as suas circunstâncias, o tamanho da sua família, nós podemos dar essa casa como uma herança, como uma mordomia para você. Então, isso é o que o Senhor falou lá na revelação, de que os pobres são elevados ou exaltados e os ricos são diminuídos. Todos acabam ficando iguais no sentido de que todos recebem o suficiente para as suas necessidades. E por isso que lá em Quarto Néfilo nós lemos, não tinha pobres e ricos entre eles.
todos eram iguais. Todos tinham o suficiente para as suas necessidades. Não era igual no sentido de todo mundo tinha as mesmas coisas. Não. Quem tinha uma família maior ia ter mais coisas, quem tinha uma família menor ou vivia sozinho ia ter menos coisas, mas todos eram iguais no sentido de que todos tinham o suficiente para as suas necessidades. Todos podiam ter uma vida confortável. Era assim que o sistema deveria funcionar. Infelizmente, na época, no século XIX, não chegou a funcionar tão bem, de forma tão eficiente. E não temos como também transferir esse sistema para as economias que nós temos no mundo de hoje, no início do século XXI, porque precisaríamos de muitas outras revelações sobre como implementar isso. Então, no momento, nós não temos. As mordomias e a Ordem Unida foram descontinuadas. Uma outra coisa que é importante também observarmos aqui, que nós lemos em Doutrina e Convênios, é que não apenas entrar na Ordem Unida era voluntário, mas sair da Ordem Unida também era possível. O senhor mesmo falou que era possível a pessoa sair da Ordem Unida. A única coisa é que ele disse, olha, quando a pessoa resolver sair, ou por transgressão, ou por vontade própria, decisão própria, a pessoa não podia ter acesso às coisas que tinha consagrado anteriormente, mas iria manter aquelas coisas que tinha recebido por aquele título de propriedade. Aquilo que a pessoa tinha recebido como mordomia, a pessoa ia manter aquilo. Não as coisas que, então, como aquele cenário do homem de 3 casas, ele ia continuar tendo as 2 casas, não ia ter acesso à terceira casa mais. Então, a pessoa, antes de entrar na Ordem Unida, tinha que pensar muito bem, olha, nas consequências de eu entrar nisso, e se eu resolver sair depois, como é que a coisa funciona. E por isso, então, não era algo obrigatório. Então, existe uma expectativa, muitas pessoas esperam que quando o Salvador Jesus Cristo retornar na sua segunda vinda, que algum sistema econômico parecido com esse possa ser implementado pelo Senhor. É possível, não temos nada nas revelações que digam isso, mas é uma expectativa geral. Até nós ouvimos alguma coisa oficial vinda de profetas, videntes e reveladores, fica só como uma expectativa em geral, mas nada que eu vou prestar meu testemunho de que vai ser assim, só, vamos esperar para ver exatamente. Agora, algumas pessoas podem ficar pensando, bom, então a gente tem ou não tem lei de consagração? Na realidade, nós temos a lei de consagração hoje em dia. Não temos mordomias, não temos a Ordem Unida. Essas foram descontinuadas, mas a lei de consagração continua. De fato, em lugares sagrados, na casa do Senhor, nós fazemos convênios de aceitar a lei de consagração. Aceitar a lei de consagração. Mas não temos mordomias. Ninguém está entregando seus bens para a igreja hoje em dia. Não, eu vou agora me dar uma mordomia. Não, isso nós não temos. Tá? Não temos ninguém vivendo a lei de consagração dessa forma. Então, como é que se vive a lei de consagração hoje em dia? Consagrando o nosso tempo, nossos talentos, todos os meios que nós tenhamos ou que venhamos a ter para a edificação de Sião, para o financiamento da obra de salvação administrada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nós entramos num convênio sagrado de aceitar a lei de consagração. Daí a importância, eu acho, de eu, como professor, como educador, ensinar as pessoas o que é a lei de consagração. Porque estão fazendo um convênio e eu não sei direito como é que a coisa é. Bom, então, eu posso dizer o seguinte, olha, no momento, muitos de nós, quase todos nós, se somos membros ativos e fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós já estamos vivendo a lei de consagração. Como? Olha, todos aqueles de nós que serviram, ou estão servindo, ou vão servir uma missão de tempo integral, por exemplo. Isso é consagração. Nós estamos consagrando o nosso tempo, nossos talentos, consagrando nossa vida
por 1 ano e meio ou 2 anos, ou seja lá quanto tempo nossa saúde ou outras circunstâncias pessoais ou familiares permitam que nós sirvamos uma missão de tempo integral ou uma missão de serviço. Isso é consagração, estamos consagrando. A lei do dízimo é uma forma de consagração. Aliás, o dízimo fazia parte da Ordem Unida também. Todos aqueles que recebiam como mordomia algum negócio, uma fazenda, uma serralheria, todos eles, qualquer renda que fosse acima daquilo que era necessário para o seu sustento e de sua família, eles davam o dízimo daquilo também. Então, a lei do dízimo fazia parte também da Ordem Unida. E nós temos a lei do dízimo, hoje em dia, é consagração. Oferta de jejum, é uma consagração? Lógico que é. Outras ofertas que voluntariamente as pessoas resolvam fazer para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias também são formas de consagração. Quando nós aceitamos chamados na igreja e servimos diligentemente os chamados nas nossas alas e ramos e estacas e distritos, estamos consagrando o nosso tempo, consagrando nossos talentos, consagrando o nosso conhecimento das Escrituras, das palavras dos profetas vivos, para trazer uma palavra de conforto e estímulo para um irmão, uma irmã, uma família que esteja passando por algum desafio, para nós nos edificarmos uns aos outros. Isso é consagração também. Talvez as pessoas possam dizer, não é tanto tempo assim, mas é uma consagração. E vamos ser abençoados por fazer isso. Então, nós temos a lei de consagração muito bem sendo praticada hoje em dia. E podemos dizer também que, como eu disse anteriormente, vemos algumas, como eu disse, entre aspas, sobras da Ordem Unida na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu falei sobre armazéns do bispo, por exemplo, o nosso programa de bem-estar, como chamava antigamente, programa de bem-estar, hoje programa de autossuficiência da Igreja, que inclui princípios que nós vemos na administração da Ordem Unida. E nós temos, quando a primeira presidência anunciou o antigo programa de bem-estar, em 1936, o presidente Heber J. Grant disse o seguinte: nosso objetivo principal era estabelecer, na medida do possível, um sistema sob o qual a maldição da ociosidade fosse eliminada, os males da esmola abolidos e a independência, a indústria, a economia e o respeito próprio fossem uma vez mais estabelecidos entre nosso povo. O objetivo da igreja é ajudar as pessoas a se ajudarem. O trabalho deve ser entronizado novamente com o princípio governante da vida de nossos membros da igreja. Muito bem, então, aqui estamos com essa explicação superficial, como eu disse, sobre a lei de consagração e mordomia, a Ordem Unida, e acredito que talvez alguns de vocês tenham perguntas a respeito disso. Olha, entre em contato comigo, eu vou ter prazer de dirigir vocês para recursos que estejam no site da igreja, especialmente no departamento de história da igreja, onde vocês poderão ter maiores detalhes. Mas o objetivo, como eu disse, era apenas de dar uma visão bem superficial e relativamente simples de o que era a lei de consagração e como é que ela, hoje em dia, pode abençoar nossas vidas. Espero que isso possa ser de grande utilidade para vocês e que o Senhor abençoe vocês todos, seus familiares, seus entes queridos, e até uma próxima ocasião.